Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube, com quase 95 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje comigo aqui, um assunto que, olha, vai gerar polêmica, vai gerar muito debate na cidade, mas é por isso que nós estamos aqui. Diário do Rodrigo Lima é para isso. Participa aqui comigo o Coronel Ernesto Puglia Neto. Coronel, meu muito obrigado pela presença do senhor. O senhor que veio de São Paulo para participar do programa, né? Exatamente, Rodrigo. E eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse assunto que, como você disse, vai trazer um pouquinho de burburinho na cidade aí. Uma satisfação estar aqui com vocês, meus amigos, e fico à sua disposição para a gente conversar. Bacana. Coronel, obrigado pela presença mais uma vez. O senhor veio para a gente discutir sobre educação. Nós tivemos recentemente aqui nessa cadeira, inclusive, a diretora da OAB aqui de Rio Preto, uma das diretoras da OAB, e ela se posicionou contra o modelo da escola, a escola cívico-militar. Um dos argumentos é de que esse modelo ele é disciplinador e não é humanizado. Defendeu algumas vertentes da educação, citou Paulo Freire e outras linhas, né? Eu queria dar a sua oportunidade, porque o senhor foi um dos coronéis que formatou esse modelo da escola cívico-militar aqui em Rio Preto, com a implantação de uma escola cívico-militar particular. É isso mesmo? Exatamente. Eu, o coronel Fábio Cândido, que é hoje prefeito de Rio Preto, e o coronel Márcio Cortez Maia Garcia, que também é da região aqui, nós três fizemos um modelo de educação cívico-militar, que nós denominamos, sem muita criatividade, modelo EFM, porque é do Ernesto, do Fábio e do Márcio, e esse modelo está sendo aplicado hoje aqui numa escola particular de São José do Rio Preto, e já funcionou também em outras escolas, tanto particulares, em Araçatuba, depois nós eles deixaram de seguir o modelo, e também numa escola particular, em Araçatuba, e uma escola pública em Santa Fé do Sul, que por questões jurídicas depois deixou de ser continuada por uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso depois. Sim. Quais são as bases desse projeto? Então, eu vou aproveitar o gancho da diretora da OAB que estava aqui. Eu respeito muito toda opinião contrária ao modelo cívico-militar, porque eu entendo que a Constituição Federal, quando ela fala de educação, ela permite que haja diversas concepções pedagógicas funcionando ao mesmo tempo no Brasil. Um pluralismo de ideias está lá no artigo 226, salvo engano, da Constituição Federal. E, obviamente, se eu sou pai, se eu entendo que é melhor para o meu filho determinada concepção pedagógica, eu vou matricular meu filho numa escola que tenha determinada concepção pedagógica. Então, eu sou totalmente, entendo perfeitamente quem é contra. Só que tem que ser contra com conhecimento. Quando fala de ser disciplinador, disciplinador e não humanizado. Então, eu convido a todo mundo que estiver assistindo aqui o programa a conhecer o Colégio Cívico-Militar de São José do Rio Preto, que utiliza o modelo EFM de educação desde 2022. Então nós já estamos entrando no quarto ano, 22, 23, 24, 25, quarto ano de sequência de ensino nessa escola. Eu queria perguntar para quem está nos assistindo
qual é a ideia, e até para você, Rodrigo, qual é a ideia de disciplina que vocês têm? Quando fala em disciplina, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Horário, respeito às coisas, aos pais, e fazer tudo como deve ser feito. Exatamente. Para muita gente, essa ideia que você traz, que é uma ideia correta, que é a ideia que nós usamos no nosso modelo. Para muitas outras pessoas, talvez a primeira coisa que venha na cabeça seja castigo. Para quem vem na cabeça castigo, quando fala em disciplina, associar com castigo, é que traz toda essa forma equivocada de entender o modelo. Eu não vou falar aqui de modelos de educação cívico-militar, porque nós tivemos um modelo que vigorou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o Programa de Educação Cívico-Militar, o PSIM. Nós temos um modelo que está sendo implantado, ou que se quer ser implantado hoje, pelo governo do governador Tarcísio de Freitas. Nós temos outros modelos aí, que é só procurar na internet, e tem várias outras associações, várias outras pessoas que intitulam o seu modelo como um modelo cívico-militar. Então eu não vou falar desses modelos, vou falar daquilo que eu criei, junto com o Coronel Fábio e com o Coronel Márcio, que é o modelo EFM. Quando nós pensamos nesse modelo, quando nós sentamos e começamos a discutir como nós iríamos fazer uma intervenção na educação, intervenção no bom sentido, né? A entrada dentro da seara da educação, para promover uma mudança de comportamento nas crianças, objetivando que essa mudança de comportamento tornasse essas crianças cidadãos melhores depois, nós pensamos na palavra disciplina com essa conformação que você trouxe, que é a mesma conformação que traz Aristóteles, por exemplo, nos seus escritos, quando ele fala das virtudes. A disciplina é uma das virtudes aristotélicas, uma virtude ligada à volição, à vontade de fazer alguma coisa, de fazer certo alguma coisa. Então, quando a gente parte desse pressuposto de disciplina como virtude, aí nós temos associado a ela prazo, organização, ajuste de ambiente, até o ajuste do ambiente, né? Aqui eu estava, os bastidores, né? Você preparando o ambiente aqui, isso é disciplina. A disciplina de colocar, de montar a câmera, isso é disciplina. Por quê? Porque toda essa organização que você faz, o seu prazo, o seu momento de ajuste, a organização daquele ambiente, vai levar a uma meta. O Leandro Carnal, que acho que todo mundo conhece aqui, fala que existem 2 pontos, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar. E só tem uma estrada que leva, um caminho que leva desse ponto A para o ponto B, que é a disciplina. Ou seja, o quanto eu vou me dedicar, o quanto eu vou estabelecer as minhas condutas. Então, é com essa ideia de disciplina que nós trabalhamos, não com a ideia de castigo. Então, quando você fala em disciplina, para quem associa a castigo, não pode. O modelo cívico-militar é um modelo que castiga o aluno. Só que isso não acontece no nosso modelo. A ética faz parte? Se faz presente a todo momento. A ética, a moral, o civismo. E aí, talvez os mais saudosos vão lembrar daquelas matérias que tinha antigamente, né? O SPB, Organização Social Política do Brasil, Educação, Moral e Cívica. O livro verde. Isso. É o livro verde que o pessoal muito vai ser lembrado da nossa geração. Que eram matérias, assim, disciplinas de estudo ligadas à ditadura. Só que veja como uma coisa cruel, né, Rodrigo? Quando se deixou de fazer esse tipo de ensino para as crianças e foi se substituindo essas matérias por sociologia, filosofia, que tratam também de ética, se perdeu a formação do cidadão. Hoje as pessoas não sabem, por exemplo, o que faz um vereador. Não sabem. Um jovem de 16 anos, ele tem o poder de votar, ele pode votar, ele pode escolher um vereador, mas ele muitas vezes, na imensa maioria das vezes, eu desafio aqui, você que está nos assistindo, que tem um filho nessa idade, será que seu filho sabe o que faz um vereador? Se ele sabe, muito provavelmente é porque você pai, você mãe, contou para ele. Você pai, você mãe se preocupou em complementar a educação que não veio da escola, porque
Porque na escola ele não vê mais isso. Ele não sabe o que faz um deputado federal. Ele não sabe como é que é um sistema eleitoral, coisa que é fundamental numa democracia, que é o que nós vivemos. Sim. Coronel, e quais as principais diferenças o senhor poderia destacar do modelo cívico-militar implantado por vocês e o colégio convencional? Bom, vamos lá, a gente começa com a disciplina. Começa por aí. E tem dessa... Não tem funk? Pode ter funk, não tem problema, o funk não é um problema. O funk eu não vejo como um problema. Eu vejo a cultura relacionada ao funk como uma cultura jovem, uma cultura que está na nossa sociedade, e nós não conseguimos eliminar essa cultura. Agora, qual é o comportamento que essa cultura traz? Se eu ouço funk, mas eu me comporto de uma forma adequada, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que acontecia com o samba, quando ele era lá antigamente, né, nas décadas de 40, 30, 50, quem era sambista estava no limite da sociedade, né? E hoje o samba está incorporado. Por quê? É um movimento cultural. A cultura que traz aquele ambiente é rica, né? A gente tem uma cultura do funk que é uma cultura rica. Agora, qual é o comportamento que essa cultura traz? Nós temos que nos preocupar com o comportamento, não com a cultura em si. Porque tem várias outras culturas que são perniciosas, que podem trazer problema. Se a cultura em si, ela tem que ser inclusive estudada, na minha forma de ver. Mas ela não pode trazer um comportamento que desvia daquilo que a sociedade espera como um melhor comportamento. Sim. E as diferenças, o senhor falar, eu interrompi o senhor, falei do funk. Então, disciplina como base. E aí a gente começa o seguinte: se eu tenho disciplina como base, eu costumo dizer que a gente tem 3 inputs que a gente traz para a criança. Primeiro é disciplina. Essa é disciplina como virtude, que vai gerar o quê? Vai gerar hábitos. Então, se eu trago para a criança uma virtude de ser organizado, de ser responsável, de cumprir prazos, isso vai gerando, a partir do momento em que é repetido, vai gerando hábitos nessa criança. Esse hábito vai se transformar num futuro, um comportamento adequado. Como é que a gente faz para que esse hábito, essa disciplina se torne um hábito e se torne um comportamento adequado? A gente reforça isso. Então nós temos algo que nós chamamos de normas de conduta, que nada mais são do que aquilo que o próprio nome diz: as formas de se comportar. Então eu tenho estabelecido, regrado, porque a vida pede regras. Então eu tenho estabelecido, eu tenho regrado o que eu não gostaria que os alunos fizessem. Em contrapartida, eu tenho estabelecido, eu tenho regrado também coisas que eu gostaria que os alunos fizessem. O nosso grande diferencial é que, como eu quero desenvolver hábitos, se eu só reprimir aquilo que eu não quero que seja feito, eu consigo hábitos bons? Eu até consigo, mas a um custo mais elevado. A partir do momento que eu premio aquilo que eu quero que seja feito, eu também tenho respostas, e respostas mais positivas. Porque o nosso cérebro, e eu estudo neurociência para falar isso, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de recompensa muito ativo. Muito ativo. Então, eu não só inibo que eles não façam determinada coisa, eu estimulo que eles façam aquilo que é positivo. Então essas normas de conduta prevêem condutas boas e condutas que não devem ser, não vou nem falar condutas ruins, são condutas que não devem ser repetidas.
Então aí eu consigo reforçar a minha disciplina, transformá-las em hábito. O segundo input que nós temos é o input do protagonismo. Se você pegar a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento elementar para funcionamento de uma escola, não o funcionamento se dá com base em outros, mas para que seja aplicado todo o conhecimento, para que o currículo nacional seja aplicado, por isso que se chama Base Nacional Comum Curricular, ela fala de protagonismo mais de 50 vezes. Só que ela não fala como. A escola deve desenvolver o protagonismo, a escola deve, o aluno deve ser protagonista das ações dele, mas ela não fala como. Nós falamos como. Porque o protagonismo vai gerar algo que nós chamamos hoje, na linguagem mais chique, técnica, que os influencers gostam de falar, as soft skills, que nada mais são do que as habilidades socioemocionais. Então, hoje nós trabalhamos muito fortemente nas habilidades socioemocionais das crianças e dos adolescentes. E aí eu rebato a segunda colocação da diretora, que fala que não é humanizado. Quando você trabalha as soft skills como o terceiro input, que eu vou passar daqui um pouquinho, que eu vou falar daqui um pouquinho, você trabalha na criança a necessidade dela desenvolver as habilidades socioemocionais. Quais habilidades socioemocionais são fundamentais que a gente desenvolva? Comunicação e empatia. A partir do momento em que eu tiver empatia com a pessoa que está ao meu lado, que eu souber me colocar no lugar dela, que eu souber entender o que ela está sentindo, eu desenvolvo a minha humanização. Eu me humanizo ainda mais. Então, o meu protagonismo, eu trabalho esse input do protagonismo querendo o meu output de habilidades socioemocionais. E como eu faço isso? Através de uma ferramenta chamada cadeia de liderança. A cadeia de liderança é como se fosse uma grande fila, onde tem o mais velho, o mais influente, que é o diretor da escola, a diretora da escola, toda a parte de coordenação, os professores, o corpo cívico-militar que vai estar ali dentro ajudando, depois tem os alunos, e tem os pais dos alunos, que são pessoas que motivam, influenciam e dão exemplo para essas crianças. Então, o pai tem que comprar também a ideia. É o que a gente sempre pede, né? Não coloque o seu filho numa escola cívico-militar querendo... E abandona. Abandone, e o pior ainda, né? Querer que a gente resolva o problema. Porque a escola cívico-militar não é um reformatório, não pode ser um reformatório, não pode ser encarada como um reformatório e não pode ser encarada como um mini quartel. São duas coisas que eu coloco sempre que eu falo com pais, com quem quer que seja. O nosso modelo de educação cívico-militar não transforma a escola nem em reformatório, nem em quartel. Ah, mas o aluno presta continência. Presta porque a continência é um cumprimento do militar. Quem é militar ali? O corpo cívico-militar. Então, o corpo cívico-militar presta continência e o aluno presta continência de volta para ele. Claro. Presta continência para os professores, é um cumprimento como outro qualquer. Como se fosse da mão. Como se fosse da mão. Só que no caso do nosso corpo cívico-militar, a interação com as crianças é tão grande que o próximo passo à continência é, em geral, um abraço. Um abraço. Porque existe uma participação muito grande dessas crianças enxergando esses adultos como pessoas em quem elas confiam. Uma confiança muito grande desenvolvida. E aí eu falo da terceira ferramenta, do terceiro input, que é o que nós chamamos de formação cidadã. Para essa formação cidadã ocorrer, o que nós pegamos? Nós pegamos a Base Nacional Comum Curricular, analisamos essa base comum curricular e buscamos como seria possível melhorar, complementar. Nós criamos 3 matérias
que é nossa, nós criamos, nós desenvolvemos um plano didático de matéria do primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, envolvendo 3 pontos de desenvolvimento da criança e do adolescente: liderança e desenvolvimento pessoal, onde nós falamos de comunicação, nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de desenvolvimento interno dele como ele vai se desenvolver, como ele vai crescer. Falamos de educação financeira, que é fundamental. Falamos de aspectos macros do conhecimento humano. Falamos de ONU, por exemplo, só para citar um OEA, coisas que organismos internacionais, para a criança entender, para o jovem. Aí nós vamos trabalhar isso, obviamente, de acordo com a faixa etária, de acordo com aquilo que as matérias curriculares vão ministrando de informação, a gente vai complementando. Então, isso é liderança e desenvolvimento pessoal. A segunda matéria é civismo e cidadania, onde a gente vai falar de tudo isso que eu coloquei para você. O funcionamento de uma Câmara Municipal, o funcionamento de uma Assembleia Legislativa, como é que funciona o Senado, como é que são as eleições. Falamos muito para as crianças mais novas sobre ética, sobre moral, quais são os preceitos éticos, os preceitos morais, valores que nós apresentamos para essas crianças. E os direitos individuais? Então, perfeita a sua pergunta. Perfeita a sua pergunta. Porque eu tenho o direito de tomar essa água, certo? Deve. Você tem o direito de tomar a sua água. Só que para eu poder tomar minha água em paz, você tem que respeitar esse meu direito, certo? Claro. Então você tem um dever de respeitar o meu direito. Essa é uma coisa que muita gente esquece. A todo direito, para que eu tenha o meu direito, você tem o dever de respeitar o meu direito. Então, a todo direito corresponde um dever. E às vezes a gente esquece desse ponto. Na escola, na liderança cidadã, a criança aprende isso. E a terceira matéria que nós colocamos ali: o desenvolvimento psicomotor da criança. Bonito nome, não é? E se eu falar que desenvolvimento psicomotor da criança, na verdade para nós se chama ordem unida. Atividades físicas? Ordenadamente. Eu tenho criança marchando? Sim, eu tenho criança marchando. E aí eu sou obrigado a entrar numa parte de neurociência que são as chamadas funções executivas do cérebro. Mas é feito na diversão? É feito na diversão. Porque no tiro de guerra, a marcha é castigo. Ela é uma questão de marcar o passo. Sim. E sempre tem aquele que, mesmo que marca o passo do pé direito, o bumbo, né? O bumbo no pé direito, mas ele não consegue saber qual é o pé direito. É assim ainda, né? É assim ainda. Ele não sabe Só qual, que alguém não sabe qual é o pé direito dele. Ele sabe, mas não tem coordenação. Aí o coronel vê qual que Exatamente. Então, como que a gente trabalha com a criança? A gente trabalha no lúdico, sempre no lúdico, esse desenvolvimento psicomotor dele e com algumas vertentes daquilo que eu falei das funções executivas. Foco, atenção, concentração, memória. 4 pontos que se entrelaçam, que são mais ou menos sinônimos um do outro, né, tirando a memória, mas que se entrelaçam e fazem com que a criança se concentre muito mais para a aula. Então, todo dia de manhã, essa criança entra em forma. Você já foi numa escola? Sim. Como é que é o início de um período escolar? Na minha época, no colégio adventista, a gente ficava em fila. Não, mas hoje, como é que a criançada hoje se... hoje não. Alarido, gritaria, não é isso? Vai direto para a sala. Vai direto para a sala, aí quando chega na sala de aula, o professor demora 5, 10 minutos para fazer a criançada acalmar. Essa é a realidade. Então, nós levamos essas crianças para um pátio, elas entram em forma,
Faz barulho? Faz. Aí de repente começam as concentrações. A criança tem que se concentrar para obedecer o colega que está lá na frente. Começa a ouvir, hoje, agora vamos cantar, hoje vai cantar o hino? Não, hoje não tem hino. Hoje vai hastear a bandeira? Todo dia hasteia a bandeira. Aí a criança vai abaixando aquela adrenalina, vai concentrando no que ela tem que fazer, na ordem que está sendo dada, na informação que está sendo passada, e a partir daí ela sai em fila e vai para a sala de aula. Já pensando eventualmente numa prova. Quando ele chega na sala de aula... Aquele que tem educação física já está querendo mais. Quando ele chega na sala de aula, o professor pega a sala de aula, já calma. Esse papel de reduzir aquela adrenalina e toda aquela confusão mental que a criança tem, né? E conversa com um, conversa com o outro, e conta da noite, do filme que assistiu, tudo isso já caiu, abaixou, e o professor pega a sala de aula tranquila. Pergunta para um professor de uma escola cívico-militar se ele quer pegar a escola, a criançada agitada ou tranquila. Sim. A religião faz parte em algum momento do processo do dia a dia da escola? A gente trabalha o processo ético. Dentro do patriotismo? A gente trabalha a parte ética e moral, inclusive dentro do civismo e patriotismo. Porque o que é ser patriota, quais são os sentimentos que estão envolvidos com o patriotismo, onde que isso se encaixa dentro da ética e da moral, o que é ser cívico, o que é o civismo, o que é a cidadania. Cidadania é uma palavra-chave hoje no dia a dia. Quanto mais pessoas entenderem o que é ser cidadão, não no sentido de poder votar e ser votado, né? Que é a primeira coisa que nós mais velhos lembramos, né? Quando que eu passo a ser cidadão? Quando eu puder votar e ser votado, eu estou exercendo a minha cidadania. Essa é a ideia clássica de cidadania. Mas não é só isso, né? Não é só isso. O próprio Alexandre de Moraes tem uma passagem... Isso é raso, né? Isso é raso. O próprio Alexandre de Moraes, o nosso ministro do Supremo, tem uma frase muito interessante num dos livros dele, que ele fala da cidadania. E eu vou mais longe, o nosso querido professor Fábio Conder Comparato, um livro chamado Ética que ele tem, que é maravilhoso, recomendo para quem quiser, quase um tarugo. Esse é para se divertir. Para se divertir. Ele fala da solidariedade, que é o fechamento de tudo aquilo que a sociedade precisa. A sociedade precisa de segurança? Precisa de cidadania? Precisa, mas ela precisa de solidariedade. Empatia. Aí entra empatia. Coisa que nós trabalhamos. E quem está nos assistindo talvez pense assim, pô, bonito o discurso, né? Mas na prática acontece? Acontece. Acontece. Eu não tenho bullying. Eu não tenho bullying na escola. Não tem aquele negócio de chamar o outro de apelidos. Não tem. Por quê? Porque tem uma palavra que é a mais importante de todas, que é o output que nós queremos quando nós damos o input da formação cidadã, que é ampla, chama-se respeito. Eu respeito tudo. O respeito, ele é amplo. Eu tenho que respeitar o outro. Não interessa qual a religião do outro, não interessa qual a etnia do outro, não interessa qual o gênero do outro, não interessa qual a orientação sexual do outro. Nada disso interessa. Interessa que eu vou respeitar essa outra pessoa. Então nós trabalhamos isso muito fortemente. E isso evita que nós tenhamos bullying. Evita que nós tenhamos violência. E alguém, mais uma vez, pode pensar, mas aqui no colégio particular de Rio Preto, onde tem que pagar a mensalidade, nós obtivemos esse mesmo resultado durante o período que nós aplicamos o modelo em Santa Fé do Sul, numa escola pública. E a pergunta é justamente isso, o modelo ele é replicável em todos os parâmetros educacionais das escolas municipais, estaduais, e as idades, a partir de qual ano, qual idade? O modelo ele é
ele foi criado do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E existe uma adaptação nele. Do sexto ano em diante ele é muito parecido. Agora, para as crianças menores, para o ensino fundamental, anos iniciais, que é como é denominado hoje no Brasil, né? Antigamente era ensino fundamental antes para nós, a nossa idade, eu sou um pouco mais velho que você, era o primário. Então, para essa faixa etária, nós adaptamos o modelo para que ele se transformasse cada vez mais lúdico, cada vez mais simbólico, porque a criança precisa, nessa faixa etária, de simbolismo e de brincadeira. Isso está comprovado cientificamente já, que quanto mais lúdico for o trabalho com a criança até o quinto ano, vamos assim dizer, quanto mais simbólico for, mais essa criança se apropria do conhecimento que é passado. Então nós trouxemos para o modelo essa ideia. Coronel, eu tenho um filho. Como saber se ele se adapta ou não ao modelo cívico-militar? Ou não, ou tem crianças que são indisciplinadas, nunca o pai e a mãe deixou a rédea solta, né? Correr solta, aquela coisa que hoje nós temos muito, né? Muita tela, muito celular, e aquilo, tem uma disciplina. Disciplina só na escola, em casa uma bagunça. Tem esse perfil? Como é que é isso? Então, Rodrigo, você 50%? Você tocou num ponto. De manhã de um jeito, à tarde do outro. Você tocou num ponto que é muito até delicado da gente tratar. Porque, vamos lá. Quando eu visto o uniforme, porque o uniforme do colégio é bonito. O uniforme, ele é uma forma de você... Eu vejo porque o 7 de setembro chama muita atenção. Não. O uniforme é uma das formas de você... a estética, não o uniforme. A estética, de uma forma geral, ela formata a ética. Isso é um princípio filosófico. A estética formata a ética. Por isso que nós trouxemos um uniforme militar. Sim, um uniforme militarizado, com a cobertura. Por quê? Porque a estética formata a ética. Não adianta muito uma criança, eu não enxergo uma criança que não tenha condições ou não tenha condição é feio, né? Não, porque parece que é incapaz. Sim. Mas não se adeque ao modelo. Eu não enxergo assim. Ela vai se adaptar. Ela vai se adaptar se ela quiser. E nós temos que... E já teve caso que não... Sim, teve caso que não se adaptou. Porque ela não quis se adaptar. Porque requer o quê? Requer uma renúncia a algumas coisas. Que às vezes o estilo de vida da família também ele não contempla o que está... Veja bem, se o pai não dá disciplina em casa, ele quer que o colégio dê disciplina, a criança não quer ter disciplina, mas o pai não quer disciplinar, mas ele quer que o colégio dê. A criança, obviamente, que não quer disciplina. Quando ela volta para casa, tem um choque, porque o pai não continua o processo de disciplina. E eu volto a dizer, não é disciplina castigo, pelo amor de Deus. Não adianta falar, eu disciplino meu filho, eu dou cintada nele. Pelo amor de Deus, isso é crime. Sim. Isso é crime. Nós temos que voltar no que é disciplina. Olha, você vai estudar agora, esse horário é seu horário de estudar, não é horário de ficar no celular. Porque na escola lá nós tiramos o celular. Hoje o governo federal já editou lei, agora é proibido, o governo estadual, nós tiramos o celular desde 2022. O primeiro dia de aula de 2022, a criança chegou lá e depositou o celular numa caixinha. Pergunta se eles sentem falta. Óbvio, né? Eles ficam lá, porque os mais velhos principalmente, os mais novos querem jogar no coisa. O que aconteceu quando eles deixaram de poder jogar no celular? Você tem ideia? Passou a brincar com outras coisas. Passou a brincar. Passou a brincar com quem? Com outro colega. Passou a conversar. Uma bola, um peão. Uma correria. E eu falo assim, eu brinco, vai lá ver o colégio, num horário de intervalo, por exemplo. É correria, é gritaria,
E tem que ser, sabe por quê? Porque são crianças. Lá em Santa Fé, nós reunimos o nono ano, né, que é o último ano da coisa, que lá era do sexto ao nono. O que vocês têm de... Desafiador, hein? Desafiador. Esse período aí. É. Pegar a molecada num... O que vocês têm de... O que vocês querem? Vocês querem alguma coisa, né? Nós temos alguma coisa... A gente não aguenta mais a criançada correr. Pô, a gente queria, na hora do recreio, a gente queria ter um espaço só... Na hora do almoço, né? Porque o recreio é separado. Na hora do almoço, a gente queria ter um espaço só para nós. Ok, vamos ver com a direção se dá. Se não der, não tem jeito. Mas veja bem, o que vocês, no ano, faziam quando vocês estavam no sexto ano? A gente corria. Por quê? Porque é a idade. Eu não posso ir contra isso. Faz parte da natureza. Faz parte da natureza. Faz parte da natureza. É por isso que eu falo. Isso é levado em consideração na formação do aluno individualmente? Claro. Dentro do processo? Claro. Da escola militar? Sim. Adequar o limite do aluno também? Sim. Eu vou mais longe. Hoje nós temos diagnósticos de transtornos muito comuns, né? Antigamente era muito difícil você fazer esses diagnósticos. Existia o transtorno, mas o diagnóstico não saía, porque não tinha tanta gente especializada. Então hoje nós temos bastante diagnósticos. Nós temos alunos com TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Nós temos alunos com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, que tem 3 níveis. O nível 1, que é o quase sem assistência, o nível 2, que é a assistência moderada, e o nível 3, que é a assistência mais severa. Nós temos outros transtornos, nós temos pessoas que têm problemas físicos. Eu posso ter um cadeirante fazendo atividade cívico-militar, na escola cívico-militar? Cadeirante não, desculpem, por favor, um usuário de cadeira de rodas? Me perdoe que faço a minha penitência, não é um cadeirante, é um usuário de cadeira de rodas? Sim. Temos. Como é que ele vai fazer a ordem unida? Do mesmo jeito que ele vai fazer a educação física. Não tem um preceito para ele fazer a educação física? Ele tem um preceito para ele fazer a ordem unida. Ele participa dentro do limite dele. Ele faz dentro do limite dele. Sempre dentro do limite dele. Por quê? Cada criança é uma criança. E esses transtornos que nós tínhamos, pelo respeito que nós pregamos, uma criança com TDAH, que muitas vezes numa escola normal é tratada como o irritante, como o chato em sala de aula, nenhuma criança aguenta, nem o professor aguenta muitas vezes, e isola essas crianças. Crianças com transtorno de espectro autista, que muitas vezes são colocadas sentadinhas num canto da sala só para cumprir tabela, no nosso modelo, eles participam efetivamente da aula. E vou mais longe, eles são ajudados pelos colegas. Por quê? Os colegas enxergam empatia, lembra que eu falei para você? A empatia, eles enxergam nessa criança alguém que está precisando de uma ajuda. Você tem uma criança no sexto ano, sétimo ano, com TDAH, hiperativo realmente, né? Uma criança hiperativa que quem tem em casa sabe como é que é desafiador. E você ter crianças ajudando, e você chegar como essas crianças chegam para o dirigente, lá, ou a diretora, a coordenadora, o corpo cívico-militar, assim, olha, hoje eu estou no meu limite. Porque a criança percebe, ela passa a perceber que ela está chegando num ponto em que ninguém está aguentando mais. Porque todos os demais acolhem, mas quando eles não estão conseguindo acolher, essa criança percebe, eu não estou conseguindo ser acolhida mais. Então alguma coisa está acontecendo comigo, deixa eu sair da sala de aula, ela pede para sair da sala de aula. Sim. Coronel, é questão de gênero hoje. Como é que a escola cívico-militar lidar com essa questão? Excelente pergunta sua também. Porque é uma situação que a gente vive no dia a dia, né? Tá. Então, se faz presente na nossa sociedade, né? Eu não vou falar de detalhes, tá? Nós tivemos um aluno, e aqui eu estou falando um genérico, sim, tá? Que ingressou no primeiro ano do ensino médio na nossa escola, e a primeira informação que ele trouxe para a direção foi: eu estou
eu quero fazer a transição de gênero. Menor, a legislação hoje estabelece que ele pode, mas que a família tem que acompanhar. Se envolveu a família, se envolveu todo o corpo administrativo da escola, o psicólogo da escola. Uma coisa nova, né? Coisa nova, se envolveram todos. E como nós vamos trabalhar isso? E se trabalhou. Dentro de uma comunidade como um todo. Como um todo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Nesse período, esse aluno revelou um desejo específico de seguir uma determinada carreira. Nós fomos buscar, dentro dessa carreira, quais eram os possíveis obstáculos que ele teria que cumprir nessa transição de gênero, para que ele pudesse escolher se ele ia transicionar antes ou depois de ingressar na carreira que ele queria. E para nossa felicidade, e eu digo felicidade porque eu participei diretamente do processo, esse aluno se formou no terceiro ano do ensino médio já com o nome social do gênero que ele gostaria de assumir. Olha só. E já se formou? Já se formou. Já está ocupando a faculdade? Já está numa faculdade. Olha só como é que é. Em que outro ambiente isso seria possível? Sem bullying, sem chacota, né, sem conversinha, com os alunos mais novos, entendendo esse processo todo e vendo, porque é visual, o hormônio transforma o corpo da pessoa. E enxergando, mas o que está acontecendo? Explicado, ele está transicionando. Mas por quê? Porque ele quer, porque é uma escola viva. Não se esconde nada embaixo do tapete. É vivo, ali, vivenciado. Nós temos outros alunos com orientações sexuais diversas. O que nós estabelecemos é o seguinte: o que vale para um casal heterossexual vale para o casal homossexual. Então, se um casal heterossexual, dentro da regulagem da escola, da regulamentação da escola, não pode se beijar, um casal homossexual também não pode se beijar. Simples. Sim. São temas que a gente vê no dia a dia das escolas, que vira e mexe e acaba dando problema, acaba virando caso de polícia. Mas o senhor falou assim, se a questão é transparente, fazer essa situação como transparência, acho que você consegue um ambiente melhor, né? Respeito. Respeito. Acima de tudo, respeito. Sim. Coronel, por que a lei ela não emplaca nos colégios estaduais, municipais? Ela cai, ela é inconstitucional? O senhor defende que não. Qual que vai ser a decisão final? Vai para o Supremo ou para o STJ? Vai para o Supremo, né? O Supremo agora que vai dar a palavra final. Isso. O ministro Gilmar Mendes, ele recentemente, né, no final agora acho que foi final de dezembro. Qual que é o principal argumento para não aceitar a implantação definitiva? É que ele é um sistema que é impositivo, é um sistema disciplinador, que é um sistema que não se adequa àquilo que está sendo colocado, vão muito nos detalhes das leis que são colocadas. Nós tivemos em Santa Fé, como eu disse, né, que houve a interrupção do modelo por uma questão do pleno do TJ, foi para o pleno do TJ julgar, lá em São Paulo. Os próprios desembargadores não chegaram num consenso. Não foi votação unânime? Não. Vários e vários votos em separado,
vários desembargadores que se manifestaram em pontos diferentes do... Então, não existe juridicamente ainda uma construção. E a gente está falando de uma lei. Não estamos falando de uma possibilidade de colocar. Eu, particularmente, Rodrigo, eu defendo o seguinte. Volto lá no artigo da Constituição que fala das concepções pedagógicas. O meu modelo, que eu criei com o Coronel Fábio e com o Coronel Márcio, ele é uma concepção pedagógica. Por quê? A definição de concepção pedagógica é um conjunto de ideias e valores aplicados à educação. Montessori, método Montessori é uma concepção pedagógica. O método Piaget é uma concepção pedagógica. O construtivismo é uma concepção pedagógica. O método Paulo Freire é uma concepção pedagógica. Pelo amor de Deus, eu não quero me comparar a essas pessoas. Longe disso. Pode ser que um dia alguém estude o método EFM, o modelo EFM. Eu vou lançar um livro, já está na editora, revisando. Em breve vou lançar um livro falando sobre a ciência da disciplina. Pode ser que no futuro, daqui a 30 anos, alguém esteja estudando isso. Mas sim, hoje eu não quero me comparar. Mas o meu modelo tem ideias, tem valores, tem princípios e são aplicados. Então ele é uma concepção pedagógica. A Constituição Federal diz que a amplitude, a liberalidade de concepções pedagógicas. Então, pensando nesse ponto da Constituição, eu não vejo problema em aplicar o meu modelo. Entendi. O modelo é razoavelmente novo. O senhor acha que ele tem algum ajuste a sofrer ainda? Digo porque é uma promessa de campanha do Coronel Fábio Cândido de implantar uma escola cívico-militar municipal aqui em Rio Preto. No caso, nós temos o vereador Cabo Júlio Donizete, que é um entusiasta dessa medida, assim como um deputado estadual, me fugiu o nome dele agora, se você recorda. Tenente Coimbra. Tenente Coimbra, que sim, também é... O Tenente Coimbra, o Lucas Bove, também, sim, extremamente, que é ligado mais ao agro, mas ele é muito ligado a esse modelo. O próprio Major Meca, deputado Major Meca, também defende muito esse modelo. Então, o senhor acha que é possível trazer isso para o município? Eu acho que é possível. Vai ser implantado de fato? E o senhor, a equipe em si, Márcio, o senhor, o Coronel Márcio, vão participar de alguma maneira desse processo na cidade? Isso é uma coisa muito difícil de te responder. Primeiro porque a gente defende, eu defendo e a associação que eu faço parte defende que toda e qualquer implantação de modelo cívico-militar, ou de qualquer modelo, na verdade, tem que ser feito através de uma audiência pública. Discussão com a comunidade. A comunidade tem que querer. Nada goela abaixo. Nada goela abaixo. Nada goela abaixo. E eu tenho certeza que aqui a comunidade vai querer. Isso eu tenho certeza, para mim é tranquilo. E além dessa consulta à comunidade, nós temos que pensar que existem marcos, existem leis que devem ser cumpridas. Uma das leis que deve ser cumprida é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Lei 13.000, qualquer coisa, eu não vou lembrar de cabeça, eu sou péssimo para esse tipo de coisa, sim, mas é só procurar o marco regulatório lá, que fala que tem que ter edital de convocação. É uma licitação. Então quem vai ganhar essa licitação é aquele que apresentar a melhor oferta para o município. Então não sei se vai ser o Coronel Fábio, quer dizer, o Fábio não vai ser nunca porque ele é prefeito, né? Eu não sei se vai ser o meu modelo, pode ser qualquer modelo. O importante é... O prefeito se afastou, né? Sim, o prefeito... E no caso vocês poderiam participar para implantar no colégio? Eu creio que sim, né? É uma livre... Ele estando afastado não estando envolvido, mas o importante é que tenha. O importante é que o pai que quer matricular o seu filho numa escola cívico-militar tenha a sua opção, tenha a sua oportunidade. É importante que, vamos imaginar, aqui nós temos um empresário que comprou a ideia e fez uma escola particular. Você que está nos assistindo, que não é daqui de Rio Preto, mas é um empresário que vislumbra isso como uma oportunidade, porque ele é aplicável em escolas públicas e privadas.
E aí, como é que funcionaria? Ele levaria o know-how, lógico, do... Exato, ou o know-how de outra pessoa, porque existem outras associações. Mas no caso de vocês, ele levaria um pacote de implantação, de como funcionaria? Isso, exatamente. Tem custo, qual o custo disso? Vai depender... Já tem formatado? Tem formatado... Porque hoje tudo é business, né? Hoje tudo é business. Nós temos um... Tudo começa com o prédio. É impressionante, né? O que se gasta muito hoje para qualquer empreendimento, quem é empresário sabe disso. Onde eu vou colocar, onde eu vou montar, porque começa com o custo de aluguel ou próprio. Tem uma outra variável que é fundamental, que é a quantidade de alunos que eu vou atender. Hoje o colégio aqui tem quantos? Tem 200 alunos. Só que tem da quarta ao terceiro ano, do quarto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Então, eu tenho toda uma gama de professores, acho que hoje lá são quase 30 professores, que dão conta disso. Então, eu tenho esse custo de professor. O custo cívico-militar é muito pequeno, porque eu vou ter lá uma equipe cívico-militar, que podem ser, a gente dá preferência, por uma questão de facilidade de formação, com militares reformados. É mais fácil eu pegar um militar reformado e dar essa do que pegar uma outra pessoa que não está acostumada, mas pode ser professor, pode ser quem quiser. O colégio, esses 200 alunos são filhos de policiais, de agentes federais? Alguns são, outros não. Outros são filhos de pessoas que têm a vontade de ter o filho numa escola com esses que cultua esses valores e princípios. Sim, mais do que formar cidadão, a gente quer bons profissionais, né? Isso é uma preocupação, a gente vê que é uma preocupação constante das escolas hoje, né? E tem um leque muito aberto, né? Como é que... O que fazer, né? Imagina só a situação. Eu tenho uma filha de 15 anos, lógico, já fez trainee do Enem, participou como trainee, a outra tem 12 anos. A gente fica pensando, nossa, da época do senhor já mudou. Minha época mudou um pouco. Porque a gente vê algumas pessoas, por exemplo, que venceram na vida saindo do sítio da família, veio para a cidade, fez faculdade e se tornou um grande executivo em São Paulo. Hoje não existe mais isso, né? É muito difícil isso. Hoje não tem, essa realidade é outra, né? Esse caminho é muito complicado hoje. Mas eu aposto muito numa coisa que nós trabalhamos, esse trabalho eu busco assim, com muito afinco desenvolver, que é a questão das habilidades socioemocionais. Porque hoje é o talento da pessoa. Exato, né? É o talento, que é o que está faltando hoje na geração que está entrando no mercado, que é a geração Z. Só pegar aí e buscar no mecanismo de busca qual é a reclamação que os grandes empresários... Exato. Falta de mão de obra especializada. Falta de iniciativa, falta de criatividade, falta de motivação. Então a gente pensa o seguinte, independente do que essa criança vai fazer no futuro, do que esse jovem vai fazer no futuro, se ele vai ser um dentista, se ele vai ser um professor, se ele vai ser um empresário, ele vai precisar de uma boa comunicação, ele vai precisar saber de inovação, e aí a gente fala de iniciativa, de criatividade, ele vai precisar ter jogo de cintura, aquilo que nós chamamos, eu chamo muito de flexibilidade, ele vai ter que ter a tal da resiliência que tanto se fala. Preparo emocional. Preparo emocional para lidar com isso tudo. As finanças, né? Saber controlar as finanças, ter um bom relacionamento interpessoal, ter uma boa inteligência emocional, assim, saber ter um autocontrole, que é uma função executiva também, um controle inibitório. Eu vou ficar nervoso, vou dar um chute aqui, vou sair... Não. Isso a gente aprende lá na infância, lá do 0 aos 6 anos a gente aprende, depois a gente aperfeiçoa. Veja como a gente pode interferir positivamente na formação de uma criança ao longo aí de vários anos, independente da profissão que ela vai escolher depois. Porque a profissão que eu escolher agora, pode ser que daqui a 15 anos não exista mais. Olha a inteligência artificial que está fazendo com o mercado. E você tem que se reinventar. Você tem que se reinventar. Isso daí. E até nos estudos. Sim, a maneira de estudar hoje... Principalmente nos estudos, porque está diferente. As exigências são diferentes.
Então, porque tem muito aluno que está se auto-enganando. Sim. Você buscar lá no chat GPT Exatamente. resposta, não estudar, não fazer sua como parte. Como é que ele vai fazer depois? Na prova depois não tem jeito, né? Como é que ele vai fazer depois? Mas nem na prova, na vida depois. Também. Como é que ele pode enganar quantos? Justamente. Por quanto tempo, né? Justamente. Não tem aquela brincadeira lá de que a gente engana muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo. Mas nunca engana muita gente por muito tempo. Sim. Então, como é que faz, né? Esse preparo é fundamental. E a gente investe no nosso modelo nesse preparo humanizado. Transformar essa criança, esse jovem, numa pessoa que vai efetivamente ter capacidade de entregar alguma coisa para a sociedade. Eu estava ouvindo uma pessoa falar há um tempo atrás, um professor de história renomado na faculdade, que se formou no Acre, mas tem influência aqui em São Paulo, história indígena, inclusive, tem com os povos originários, e ele falava assim: hoje o que mais se sente falta nas comunidades mais afastadas, não é o caso de Rio Preto, obviamente, que é uma metrópole, é um centro metropolitano, mas nos pontos mais afastados, o que é o que se sente falta hoje? De uma liderança local. De alguém que saiba se colocar, que saiba buscar o que é melhor para a sociedade, o melhor para aquela comunidade. Não temos mais isso. Nós não temos mais isso. O que é complicado, né? Coronel, o senhor viu como é que passa rápido? Eu falei que falava bastante. Nosso bate-papo. Olha, eu sinceramente, uma surpresa para mim muito bacana, muito positiva. Abrir esse espaço para debate aqui. Lógico que a gente, como jornalista, a gente divulga o conteúdo com os posicionamentos. Às vezes dá muita polêmica e vai dar muita polêmica. Muito do que o senhor falou aqui, o senhor sabe disso. Tenho certeza. Vou ficar acompanhando lá no... E muita gente não sabia que era isso também, né? De levar esse esclarecimento. Tenho certeza disso também. Que é importante. E está aberta a visitação. Às vezes nós temos o pessoal mais antigo que gosta às vezes de ver uma moçada cantando um hino nacional, marchando. Toda sexta-feira de manhã tem a solenidade cívico-militar. Onde fica o colégio? Fica lá na General Glicério, ali do lado da seccional da Polícia Civil. No The Inter 5? Isso, do lado do The Inter 5. Do outro lado da rua. Onde que era o foi Uniterp? Muito... na Uniterp, né? A Uniterp é a mantenedora do colégio, é nossa parceira. E onde é a Uniterp, onde funcionou alguns... DRS 15 lá atrás, no passado. Exatamente. Prédio gigantesco. Prédio muito grande, e estamos lá já indo para o 4º ano e torcendo para que esse valor de mensalidade cabe no bolso de todo mundo, não é por ser um ensino diferenciado. O grande problema do Colégio Cívico-Militar nosso é que ele é integral. Então dá uma puxadinha. Com a carga horária de quanto tempo o aluno entra? O aluno entra às 7 horas da manhã e vai sair de lá às 16 horas. E ele tem acesso a café da manhã ou não? Ou ele já vem de casa? Não, ele entra com café da manhã, tem um lanche logo no intervalo da manhã. Almoço lá dentro, obrigatório entre aspas, né? Almoço, as crianças não saem para almoçar. Elas almoçam lá no refeitório e depois no lanche da tarde. Bacana. E sai no final da tarde, que horário? Sai 16 horas o ensino fundamental e 16h30 o ensino médio. E nesse período tem toda uma questão de estudos, de atividades? Aí tem atividades diversas, além a nossa matéria, que eu falei, liderança cidadã, ela ocupa 2 horas na semana só, então é muito pouquinho. O resto é matéria curricular. Matéria curricular. Matemática, português, biologia, redação, que é uma coisa que está pegando muito hoje. Sim. Tudo aquilo. E o legal, interessante, né, que como ali funciona também uma faculdade no período noturno de enfermagem, os equipamentos da enfermagem são usados nas aulas de biologia. Nossa. Nas aulas de química, de laboratório. Então é uma coisa fantástica. Que uma das coisas que pega é essa questão da qualidade dos laboratórios, né? Exatamente. Eu vou dar essa colocar mais a última cerejinha no bolo. Desde o ano passado, a Defenda PM, que é uma entidade que está ligada,
Que é o que está você tá aqui, dizendo. isso, que é aqui para quem nós, 3 autores, nós cedemos gratuitamente para que essa entidade fizesse a divulgação e a comercialização, assim dizer, né, que não é um comércio, mas Sim. a divulgação e firmasse parcerias. Modelo mesmo. Firmasse parcerias, nós cedemos para que ela fizesse. Porque nós não temos condições de fazer isso individualmente. Sim. E continuamos não tendo hoje. Eu faço que parte? Eu faço a parte da implantação. Então eu sou o cara, o pedagógico da defesa educacional, o cara que vai lá orientar e tudo mais. Então essa entidade, ela fez um convênio internacional com o Instituto Militar do Novo México. É chamado de West Point do Sul, lá nos Estados Unidos. Então, por esse convênio, um aluno do nosso colégio, que tem a marca Defenda PM, seja em que lugar que for, mas tendo a marca Defenda PM educacional, ele vai para esse Instituto Militar do Novo México, se ele quiser, por metade do valor. Então, imagina hoje aí, a gente fala ainda em valores astronômicos porque o dólar está alto, né? Sim. Mas imagina mandar o seu filho passar 1 ano nos Estados Unidos com tudo pago, alojamento, alimentação, a parte de fardamento, de uniformes, tudo, computador, tudo por conta da faculdade, por menos de $50 mil. É um absurdo ainda. Tá? Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade única. Sim. A gente está lutando para tentar reduzir ainda mais esses valores e chegar aí, nós conseguimos já algumas coisas, mas é uma oportunidade única. Legal. Eu falei $50 mil? Desculpa, $17 mil. $17 mil. Por semestre. Corrigindo aí, pessoal, $17 mil por semestre. Coronel, faltou algum tema que o senhor acha que é relevante, que eu não perguntei? Eu acho que a gente tenta fazer todas as perguntas possíveis sobre o assunto, mas tem alguma coisinha que eu esqueci que o senhor acha que é importante? Não, eu acho que fizemos o básico. Se me deixar falar, eu falo umas 4 horas. Sim, fizemos o básico. Bacana. Coronel, agradeço muito a presença do senhor e volte sempre que puder. Eu fico às suas ordens sempre e se alguém quiser debater sobre o assunto também, vamos lá, eu topo qualquer parada. Vai ser feito esse debate, como você da Câmara, tem o vereador. Eu topo qualquer parada. O senhor parada. sabe, já está preparado. Tá, eu topo qualquer parada. Tá certo, muito obrigado. Coronel, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha, e agradeço você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com o Coronel Ernesto Puglia Neto, ele que representa a Escola Cívico-Militar aqui de São José do Rio Preto, a escola particular, que você pode ir lá conhecer. Ele deu uma ideia, uma pincelada do que é o dia a dia lá do colégio, que é muito bacana também. Você depois pode rever essa entrevista aqui no meu portal de notícias, no diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu! Um abraço e até a próxima, pessoal!